Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Diário e na Rádio CDN neste sábado. Eu sou Diogo Brondani e estou aqui junto com a minha colega Maria Fernanda Matos para mais uma edição do Meu Pet é Pop. Boa tarde, Maria, tudo bem? Boa tarde, Diogo, tudo bom? E boa tarde para vocês também, que estão sempre nos acompanhando nas tardes de sábado para saber tudo sobre o mundo pet. Quer participar do programa Meu Pet é Pop? Envia pra gente então aquela sugestão de reportagem ou de tema curioso sobre o mundo pet que você quer saber mais. Além disso, a gente está sempre aceitando fotos, vídeos e historinhas engraçadas do seu bichinho para contar aqui no programa. Acesse nossos canais digitais e saiba como. Vem com a gente para mais uma edição do Meu Pet é Pop. E o programa de hoje tem muita novidade. Uma delas é sobre o Castramóvel, que irá operar aqui em Santa Maria. Uma empresa de Minas Gerais venceu a licitação e os serviços devem iniciar em breve. Além disso, você vai conhecer um espaço que inaugurou aqui em Santa Maria, pensado especialmente para os pets. É o Quintal Cia dos Bichos, que traz atividades especiais pensadas no lazer e educação do seu bichinho. No quadro de entrevistas, um médico veterinário fala sobre as principais doenças ortopédicas dos pets, como elas são detectadas e os cuidados que exigem. Companhia dos Bichos. Nossa missão é fazer o seu pet feliz. Apresenta... Meu Pet é Pop. O Castramóvel, que irá atuar aqui em Santa Maria, passou por uma vistoria e já está pronto para ser equipado. A empresa que venceu a licitação deverá equipar o trailer do Castramóvel nos próximos dias. Veja na reportagem a seguir quando o serviço deve iniciar aqui na cidade. Quem ofereceu o menor preço e venceu o pregão eletrônico foi uma empresa de Minas Gerais. O orçamento previsto para as castrações e microchipagem de cães e gatos é cerca de R$ 318 mil. De acordo com o superintendente de bem-estar animal do município, Alexandre Caetano, a partir de agora deve ser feita uma avaliação técnica da empresa. A parte técnica da coisa, nós não conseguimos entrevistar ainda essa empresa que ganhou. O pregão foi feito em cima de valores, né? Eu nem vi o valor ainda que ganhou, mas eu sei que é avaliado o valor. Agora entra a parte técnica e nós estamos nos preparando para marcar uma reunião com essa firma para discutir as questões técnicas do projeto. Após a avaliação técnica, a empresa de Minas Gerais deve se deslocar até Santa Maria para equipar o Castramóvel que agora está vazio. O próximo passo vai ser uma vistoria do Conselho de Medicina Veterinária. Com tudo finalizado e com a ordem de serviço assinada, o trailer já pode começar a operar. A expectativa da Prefeitura é que as castrações comecem a ser realizadas em março deste ano. Este prazo, porém, pode sofrer alterações em função de atrasos ou adiamentos. As cirurgias no Castramóvel vão contemplar tanto a retirada do ovário quanto a remoção do útero das fêmeas. Antes de iniciar os procedimentos, o método adotado já recebe críticas. A veterinária Letícia Adame explica quais os riscos e por que não pretende atuar no serviço. O principal problema envolvendo o tipo de cirurgia é que, como será feita apenas a retirada dos ovários, né, as cadelas ainda correm o risco de ter infecção uterina, piometra, que a gente chama. E se por acaso ficar um pedacinho do ovário, a gente chama de ovário remanescente, ele regenera e a cadela vai entrar no cio e pode pegar a cria, né, já que o útero não vai ser retirado. Quando a gente fez o cadastro, a gente tinha interesse, né? A gente tem muita dificuldade em conseguir verba para castração, mas a gente não sabia que seria esse o tipo de castração. Então, a gente não tem mais interesse em participar se for esse tipo de castração mesmo, né? A Prefeitura garante que o método escolhido é eficaz e seguro. As organizações não governamentais que têm interesse em auxiliar no Castramóvel podem se cadastrar até o dia 11 de fevereiro na Central de Bem-Estar Animal. Estamos apresentando... Meu Pet é Pop. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio.
precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Tem banho, tem remédio e ração. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Voltamos a apresentar Meu Pet é Pop. Ainda que você tenha muito cuidado com seu pet, ele sempre estará sujeito a sofrer de problemas ortopédicos. Sejam eles causados através de algum trauma, como uma queda, ou através das doenças genéticas, que com o passar do tempo e da idade vão se agravando. Hoje nós vamos conversar com o médico veterinário Guilherme Heck, conhecer as principais doenças ortopédicas que afetam os pets e os cuidados que os tutores devem ter para conseguir diagnosticá-las o quanto antes. Tudo bem, Guilherme? Bom dia, tudo bom? Então, quais são as principais doenças ortopédicas que afetam os pets? Eu trabalho no hospital veterinário hoje, eu sou mestrando lá na área de clínica e cirurgia. E muitos dos atendimentos que chegam hoje em decorrência de traumas automobilísticos, ou, por exemplo, briga de cães. E isso é uma das coisas que a gente começa a pensar na casuística que chega para nós. Então, muitos tutores também trazem animais com doenças genéticas, por exemplo, displasia coxofemoral, luxação de patela, ruptura do ligamento cruzado. Mas, mesmo assim, ainda, atualmente, na casuística nossa do hospital, a maioria dos casos estão sendo de cães atropelados. Então, a gente tem que saber quando fazer essa intervenção para procurar o médico veterinário o quanto antes para evitar traumas adicionais, né? E se falando assim das principais doenças que afetam, que são genéticas de porte pequeno, quais são os principais sintomas que os tutores têm que ficar atento para conseguir diagnosticar? Eu acredito que a luxação de patela hoje ela é uma das coisas que mais chega na clínica, para cães pequenos, devido ao aumento de apartamentos hoje na cidade, né? A casuística das pessoas hoje não é mais comum morar num apartamento do que morar numa residência com um pátio, com disponibilidade desse cão se exercitar normalmente. Fatores genéticos são fatores que causam predisposição à doença articular, que vai gerar muitas outras doenças, por exemplo, a ruptura do ligamento cruzado, que é uma consequência de uma luxação de patela, pode ser um agravante. Esses cães que moram em apartamento, quando o tutor, um exemplo bem lógico, assim, que a gente vê muito chegar na clínica, por relato dos tutores, por exemplo, se o cachorro foi passear no parque, e no passear no parque ele está caminhando, dali um pouco ele começa a mancar, e ele apresenta um grito, o tutor fica assustado com aquele comportamento, e logo após ele sacode a perninha e volta a caminhar normal. Isso é um alerta que a gente sempre explica para o dono quando ele vem conversar com nós a respeito disso, porque isso pode ser onde desencadeou a primeira luxação de patela dele, ou pelo menos que foi perceptível pelo tutor. E inicialmente o tutor acabou achando que quando o tutor achava que aquilo ali era um comportamento normal, e não sendo, aí ia negligenciando cada vez mais. O negligenciar esse tipo de comportamento, a gente vai ter uma evolução. E aí essa evolução, por exemplo, praticamente falando, se o tutor não levar adiante, por exemplo, a investigação da causa primária, por que aconteceu isso, ele vai ter uma evolução dessa luxação grau 1, vamos dizer, que é a luxação de patela, hoje ela tem 4 graus. Esse grau 1 a gente vai ter um grau leve que é quase imperceptível. Então por isso que chama atenção quando o animal tem isso, ele tem aquele desconforto, o dono olhou essa alteração no comportamento dele, e nessa alteração no comportamento ele vai ter que tomar uma decisão. Ou procurar um médico veterinário para saber o que aconteceu, para ter uma ideia, mesmo sendo uma coisa mínima. Ou ele vai tentar tratar por automedicação, que é um dos maiores erros que acontece daí, que vai agravar daqui para frente. E a maioria dos casos, quando chega com luxação de patela, quando ele vai para a cirurgia, muitas vezes ele já tem o ligamento rompido. Então ele tem que fazer uma associação de técnicas para estabilizar esse joelho
para trazer uma qualidade de vida, sendo que poderia ser prevenida lá no início se o tutor tivesse tido um pouquinho de mais cautela, assim, Informação de zelo também, porque muitas vezes hoje a gente traz esses animais para o convívio, né? Só que conforme vai o andar do dia a dia nosso e o fluxo da vida, a gente começa amanhã ou depois ele vai curar. Dá um anti-inflamatório, dá um analgésico, só que isso aí tu tá mascarando. Então quanto mais tu mascarando, tu já tem aquela instabilidade articular e possivelmente assim que tu vai mascarando, o organismo ele começa a ficar viciado naquele mesmo protocolo que está sendo usado toda hora, e consequentemente ele começa a usar o membro. Mesmo o membro não estando sadio, já tem aquela frouxidão e começa a agravar a questão de osteoartrose. E falando assim nessa questão então de ter informação justamente para evitar futuros problemas. Quando é um trauma, meu cachorro ou meu gatinho se machucou em casa, lesionou, qual seria o primeiro socorro que eu poderia prestar? Então é o mesmo cachorro, um gato, um animal selvagem hoje, a gente tem que tentar manter a calma quando acontece o sinistro e que ele está traumatizado, porque ele pode ter fraturas expostas, né? Como a gente não sabe, alguns traumas podem ser não visíveis. Socorro imediato, pelo menos a pessoa leiga que, por exemplo, encontra uma ave na rua, a primeira coisa, ela está ali, apresenta comportamento agressivo, porque ela é uma presa na natureza, se tu parar para olhar. O mesmo um gato, quando é briga de cães, um cão persegue um gato, ou interação entre cães, ele entra em estado de fuga e medo, então ele tem uma liberação de várias catecolaminas assim, que faz com que ele esteja pronto para fuga ou luta. Então isso que acontece, o tutor ou o leigo que for ajudar ele já está sob estresse também. E a pessoa que está fazendo esse resgate já sob estresse, então ela transmite também esse estresse para o animal. Se tiver um cobertor grande, cobre todo o animal, não só a cabeça, todo o animal. Consegue pegar ele, coloca ele numa caixa de transporte ou numa caixa de papelão, uma caixa que abrigue ele ali. Para tentar imobilizar. Para tentar ao mínimo o trauma adicional. Por que cobrir todo ele? O cobrir todo ele, a gente faz uma restrição sensorial. Por exemplo, muitas vezes está doendo a perna, está doendo o braço, mas só dele não estar vendo, ele já minimiza essa resposta de agressão, de fuga. É uma forma de acalmar o animal também. É uma forma de acalmar e também falar em tom baixo. Evitar ficar alisando, ficar tocando, porque a gente não sabe ainda o definitivo, o que houve. O que acontece é o seguinte, o animal se machucou e no chegar à clínica ou até nesse meio intervalo, todo mundo que passa vai lá e dá uma passada de mão nele, dá uma alisada, ou fica cutucando para ver, será que tá doendo aqui, será que tá doendo ali? Só que algumas lesões, por exemplo, uma fratura de costela. Se tem uma fratura de costela e alguém for lá alisar ou cutucar para ver se é ali que está doendo ou não, pode furar um pulmão, pode furar algum órgão vital. Então é uma das coisas básicas que a gente usa em animais selvagens que emprega em todas as áreas, que é a restrição sensorial, falar baixo, o mínimo possível, evitar toques desnecessárias, né? E levar para o médico veterinário. Outra coisa muito importante que acontece bastante é fraturas expostas. A questão de fraturas expostas, a gente tem que ter uma ideia que toda fratura que enxerga o osso é uma coisa que não é normal. Então a gente tem que tentar levar o máximo para o hospital veterinário para tentar salvar esse membro. Porque o tecido ósseo ali, a gente tem 70% da irrigação óssea vem do periósteo. Então é o que reveste a camada toda externa do osso. Então se aquilo ali estiver para fora, vai ter ressecamento do periósteo e possivelmente esse animal, se tiver comprometimento desse osso ao todo, ele vai resultar numa amputação. Um membro que poderia ser salvo, sim, porque é uma emergência, uma fratura exposta. Então, no momento da fratura, até ele é atendido como emergência, né? Claro, se for uma fratura comum, sem exposição óssea, a gente pode tratar como uma urgência, a gente pode tratar outros fatores para até achar o melhor dia para operar esse animal, sabe? Não é aquela coisa imediata. Fraturou hoje, claro que várias literaturas já trazem que se fraturar, quanto antes operar, melhor. Só que outras escolas de ortopedia também diz que, por exemplo, opera após 24, 48 horas para ter uma ideia se vai ter alguma manifestação sistêmica ou não.
de outros sistemas, né, envolvidos. E o senhor gostaria de acrescentar algo mais? A única coisa que eu trago assim tem que ter calma nesse impacto que a gente tem quando um animal, o nosso próprio cachorro, apresenta alguma alteração, né? Tanto física quanto comportamental, e procurar um médico veterinário para tentar achar a causa. Porque às vezes, por exemplo, a automedicação hoje, infelizmente, ela mascara outras coisas que para o médico veterinário achar depois a causa pode ser complicado, assim, sabe? E em todo caso, não ignorar os sintomas, né? Mesmo que seja quase que nada, assim. A gente, às vezes, uma coisinha que a gente não dá bola, como eu falei da luxação de patela, pode ser que desencadeie uma série de fatores que lá na frente compromete ele o resto da vida, sabe? Então tá bom, Guilherme, a gente agradece muito a tua explicação e a tua disponibilidade de vir até o programa. Não, obrigado. Estamos apresentando Meu Pet é Pop. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Tem banho, tem remédio e ração. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Voltamos a apresentar Meu Pet é Pop. Voltamos com o Meu Pet é Pop, programa que tem patrocínio da Cia dos Bichos. Você já pensou se existisse um lugar para o seu animalzinho de estimação se divertir, interagir com outros animais e até mesmo aprender algumas habilidades? Pois esse lugar já existe e abriu ao público recentemente aqui em Santa Maria. É o Quintal Cia dos Bichos, que você vai conhecer na reportagem a seguir. Um novo serviço está à disposição dos santamarienses apaixonados por pets. O Quintal Cia dos Bichos surgiu da necessidade de proporcionar aos nossos filhos de quatro patas uma experiência sensorial em meio à natureza, com atividades pensadas para desenvolver suas habilidades e monitoradas por profissionais qualificados, como explica a proprietária do espaço. Trabalhar realmente a parte sensorial. Se vocês andarem pelo espaço, vocês vão ver que ele tem locais que tem pedra, que ele tem piso, que ele tem areia, que ele tem grama, mas todos esses tipos de material foram trabalhados e procurados especificamente para que não machucasse a patinha do cachorro, que fosse exatamente sensorial mesmo, que ele tivesse essa ideia sensorial de espaço e local, de locais diferentes, de conhecer locais diferentes. Então, a ideia do espaço pet é criar um espaço sensorial. O quintal é um espaço destinado à recreação, hospedagem ou até mesmo festas e aniversários dos bichinhos de estimação. Para os tutores, será oferecida a opção de pacotes, para que os animais possam garantir sua presença nas turmas e construir assim uma socialização a longo prazo, fazendo com que o Quintal Cia dos Bichos se torne uma extensão da sua casa, prezando sempre pelo aconchego e bem-estar dos pets. Porque a gente tem um educador pet, né? Nós não temos um adestrador. A gente trabalha com um rapaz, trabalha com a gente que é o Regis, que ele vem para educar o pet, ele não vem para adestrá-lo. Porque adestrar, tu adestra e deu. Não, a gente quer que ele tenha a educação mesmo, que ele saiba o que ele tem que fazer, que ele seja educado, que tu tem algum problema em casa. Ah, eu tô lá, o meu cão tem o costume de morder alguma coisa, ele tem costume de fazer xixi fora do lugar. A gente vai tentar, dentro do espaço, educar ele para que ele não repita isso dentro de casa com vocês. Então, a gente tenta ajudar, né, de alguma forma, que ele tenha um comportamento melhor, que ele venha realmente para a escolinha para sair daqui com um comportamento melhor. O educador pet Regis Zuminski explica quais os benefícios que o espaço irá proporcionar aos animais e como funciona esse trabalho. Ele vai ser para harmonizar o cão, equilibrar e deixar ele mais seguro e social.
A gente vai fazer uma avaliação do cão, né? Se realmente ele precisa de fazer um exercício mais específico, né, para extravasar sua energia, né? E durante o dia vai ter exercícios de piscina de bolinha, o slalom, né, a rampa, né, para tratar a fobia, medo, né, plataforma. Então tudo para tornar o cão mais equilibrado e seguro. A tutora de Fred e Lara, Silvia Schultz, já tem grandes expectativas com a novidade. Então, eu tenho 2 Fox Paulistinhas, né, o Fred e a Lara. O Fredinho tem 2 aninhos e a Lara tem 1 aninho. São cães de grande demanda de energia, né? Então eu vim aqui justamente porque eles são cães que precisam correr, que precisam brincar, que precisam interagir, socializar com outros cães, né? Eles já frequentam outros locais, né? Eles frequentam creche desde bebezinhos. E aqui vai ser um complemento, né? Maravilhoso, eu tô adorando, porque na verdade tem tudo que eles precisam. Tem areia, tem água, tem túnel, tem locais de obstáculos, que é justamente o que eles precisam e o que eu quero para eles, né? Porque a socialização ocorre dessa maneira. Tô bem contente. E eles, pelo jeito, gostaram, já estão fazendo amizade. Mas se engana quem pensa que só os cães têm espaço no quintal. Os gatinhos também têm seu lugar garantido para brincar e socializar. Eles podem ficar ou só realmente eles num espaço, ou podem interagir com outros gatos. A ideia que vai ser também é que a gente consiga socializar gatos. Porque o gato, se trabalhado, ele também socializa. Ele também consegue ter essa... Porque o gato ele é mais assustado, ele é mais preocupado, ele é mais na dele, né? Então, o fato de ter um espaço para ele poder ficar ou hospedado, ou quando tu vai ficar o dia inteiro fora, 2, 3 dias fora, e poder ter espaço para brincar, para poder interagir, essa é a ideia também, que também aprenda a socializar. O primeiro passo para trazer seu bichinho de estimação é agendar uma avaliação e realizar um questionário para analisar suas necessidades e individualidades. Assim, ele poderá fazer uma experiência de adaptação sem custo e, por fim, será redirecionado para uma turma. Para a recreação e educação dos pets, as turmas serão de segunda a sexta-feira. Aos sábados, os tutores podem visitar e desfrutar do espaço junto aos bichinhos, além da possibilidade de agendar previamente para eventos. O Quintal Cia dos Bichos funciona em anexo à clínica, na Rua Professor Teixeira, 1586. As turmas já estão abertas e as matrículas podem ser feitas através do número 99715 8195. A coluna Conexões Pet de hoje traz um tema um tanto quanto inusitado. Confere aí. Olá, tudo bem, pessoal? Carol do Conexões Pet na área, mais uma vez. Hoje eu vim conversar com a Camila, médica veterinária, especialista em pequenos animais, formada pela UFSM, mãe tutora da Olga. Famosa Olga. Famosa Olga. Mas então, gente, hoje nós vamos falar sobre algo que deixa nossos pets lindinhos, fofinhos, que deixa aquela foto maravilhosa, mas que também a gente tem que ver a questão de que se o pet ele se sente confortável. Vamos falar sobre o uso de roupinhas e acessórios nos pets. E aí, Camila, o que tu me conta sobre isso? Olha, dando a minha visão como médica veterinária, né, a gente sempre precisa ter o bom senso. A gente sabe hoje em dia que os cães, os gatos, né, eles estão cada vez mais dentro de casa, mais sendo tratados como filhos, mas a gente não pode esquecer que eles são animais, né? Então, se aquele acessório vai ser usado para uma foto, para um momento de passeio, e aquele animal permite o uso, né, daquele acessório, eu não vejo nada contra, né? Ainda mais hoje em dia que tem animais que o nosso inverno é muito rigoroso, né? Eles acabam passando muito frio. A gente sabe que aquela roupinha, por exemplo, vai trazer um certo conforto, né? Então, acaba entrando naquela questão mesmo do bom senso. Se tá frio, ok, vamos usar uma roupinha confortável, sem zíper, sem muito top, sem muita amarração, digamos assim, né? Para deixar lá o nosso pet quentinho, né? E protegido do frio. Agora, aquele cachorrinho, que é uma situação que eu já vi, na verdade, né? Aquele cachorrinho que sai para passear na rua, aí colocam um boné na cabeça, um óculos, né? Isso já são coisas que com certeza vão
tirar o conforto daquele animal. Aquilo ali acaba limitando o animal, né? De exercer aquilo que é normal da natureza dele. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ponderar, usar só para uma foto, para um momento rápido, né? E não fazer com que aquele animal fique muito tempo com um acessório que possa vir a estar incomodando, machucando, apertando, né? Então, sempre pensar no bom senso e nunca esquecer que são cães e gatos, né? Uma frase que eu já ouvi da tua boca também e de alguns estudos veterinários é deixar o cachorro ser cachorro, né? O animalzinho Exatamente. ser animalzinho. Então tá, Camila, muito obrigada pela tua atenção. Imagina. Tá? Eu que agradeço. Olga, nós amamos com certeza. ela. Com certeza. Tá. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, por me ouvirem. O final de semana está aí e a boa dica é curtir um bom filme com toda a família, sem esquecer, é claro, do seu mascote. Então, pega a pipoca, corre pro sofá que lá vem o Petflix. A primeira dica de filme de hoje é Victoria e o Mistério, que conta a história de uma garota de 8 anos que, após perder a mãe de uma forma trágica, se muda com o seu pai para o interior em uma região montanhosa. Essa mudança afeta a menina profundamente, de forma que ela parou de falar. As coisas começam a melhorar quando um companheiro especial ajuda a menina a reencontrar a alegria de viver. Porém, pensando ter encontrado um novo cachorrinho, na verdade ela faz amizade com um filhote de lobo. É impossível não se emocionar com essa história. Papai, ele é muito fofo. Por favor, podemos ficar com ele? Já o segundo filme, Um Cachorro para Dois, relata a história de um casal que está no processo de divórcio. Quando debatem sobre a divisão de bens e o que cada um vai herdar após a separação, ninguém quer abrir mão da custódia do seu amado cão de estimação. Eles farão de tudo para não perder a companhia do bichinho, que é o único capaz de reatar o casal. Vale a pena assistir. E antes de acabar essa edição, queremos falar sobre o concurso cultural do Diário sobre o Dia do Gato, que é comemorado neste mês de fevereiro. Diogo, como vai funcionar o concurso? Essa iniciativa, promovida pelo Diário, se chama Meu Gato Merece, e os tutores já podem inscrever os seus animais. Para participar, basta enviar uma foto criativa do seu gatinho e um texto de até 3 linhas respondendo à pergunta: por que meu gato merece ganhar um prêmio? Enviar para o e-mail contato@diariosm.com.br até o meio-dia do dia 24 de fevereiro. Para efetivar a inscrição, o participante deve morar aqui em Santa Maria ou região e informar o seu nome completo, o CPF e o telefone. O vencedor do concurso ganhará uma caminha para gatos e um check-up saúde, com consulta, exames de sangue básico, ultrassom abdominal e raio-x de tórax para o seu gatinho. O resultado será divulgado nas redes sociais do Diário e no jornal impresso no dia 26 de fevereiro. Então é isso, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Meu Pet é Pop. Eu, Diogo Brondani, agradeço quem esteve conosco, ligadinhos aqui na TV Diário e na Rádio CDN. Obrigado também, Maria Fernanda, pela tua companhia em mais uma edição. Muito obrigada a todos pela audiência e pela companhia. Até sábado que vem.